Depois de muito debate, os senadores aprovaram o projeto da Lei Menino Bernardo. O texto proíbe castigos físicos na educação das crianças. O projeto, antes conhecido como Lei da Palmada, foi rebatizado de Lei Menino Bernardo, morto em abril no Rio Grande do Sul. Bernardo chegou a pedir ajuda. Alegava maus tratos e repúdio da família. No plenário, a polêmica continuou. O senador Magno Malta diferenciou palmada de crueldade. Lei da palmada é uma bobagem. Correção não tem ligação nenhuma com violência. É preciso que o texto dê claridade, porque senão tudo é muito subjetivo. Todos sabem que a agressão a pessoas adultas é passível de punição. E esta lei, ela vem produzir uma dupla harmonização. Ela harmoniza nossa legislação, Xuxa, igualando adultos e crianças, e tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Defensora da lei, a apresentadora Xuxa veio ao Senado acompanhar a votação. Ninguém vai prender ninguém. Se as pessoas falam, mas se eu der uma palmada, vou ser preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. Que a violência contra as crianças não é diferente das mulheres. A maioria é intradomiciliar. Muito importante que querida Xuxa Meneghel, que esteja aqui presente para mostrar o quanto acredita que a cultura do amor, do carinho para com as crianças é tão importante. Está em votação a redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A sociedade muda e com ela as leis precisam ser aperfeiçoadas, modernizadas, de modo a acompanhar a dinâmica das mudanças sociais. A beleza da democracia é existir debate quando não há consenso. A extrema violência que crianças e adolescentes vivem no Brasil precisa ganhar devida visibilidade e prioridade. Quase 50 mil jovens serem mortos por violência todos os anos e milhões conviverem com violência física em casa, não pode mais ser tolerado. A violência da desigualdade social que percebemos na estrutura socioeconômica impacta na vida de nossas crianças, adolescentes e jovens. Morar sem higiene, conforto, água potável, esgoto, não ter o que comer, isso é violência extrema. Impacta na educação, saúde e segurança do país. Pensarmos a infância de hoje comparada com aquela dos nossos antepassados é irmos de um mundo ao outro. Nós podemos dizer que até o final do século XIX as famílias eram famílias enormes, famílias de 10, 12, quantos filhos a mulher pudesse parir, né? E uma vez a mulher morta, quando muito jovem, era imediatamente substituída por outra que continuava parindo. Uma vez de pé, a criança é dona da sua enxada, ela vai dar milho à criação, ela pode buscar água. Ela, mais tarde, com a urbanização, ela vai ajudar nas despesas domésticas, agora não mais com o trabalho físico, mas com a venda de produtos. Nós vamos ver as crianças enchendo as ruas no final do século XIX, vendendo sorvete, vendendo comida, como engraxates, como prestadores de pequenos serviços, leva e traz recados, carregadores de fardos. A nossa infância esteve associada ao mundo do trabalho durante muito tempo. Uma infância que via a violência dentro de casa e que entendia que a violência era um componente da sobrevivência que ele teria que enfrentar daí para frente.
Nós temos relatos muito interessantes de memorialistas do início do século XX que contam como os pais reuniam as crianças da família para bater indistintamente em todos uma vez por semana. Então, esse clima de tensão familiar também era parte dessa educação da infância. Importante a gente lembrar que na história do Brasil nós tivemos também a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre obrigava que as crianças nascidas de uma mulher escravizada, ela seria livre, essa criança. Mas é importante dizer que a criança seria livre, a mãe não. Como essa criança poderia ser cuidada? Quem cuidaria dessa criança? Como que essa criança teria ali um ambiente em que ela estivesse protegida, segura? Aí você inaugura, inclusive, o problema de crianças em situação de rua. Existe alguém no mundo mais desprotegido que uma criança? Demorou muito para que os nossos adultos compreendessem a necessidade de se fazer leis que protegessem as crianças de todo tipo de agressão e abuso. As primeiras constituições do Império e da República não se preocupavam com as crianças e adolescentes. No século XIX e começo do século XX, havia carrocinhas que apreendiam crianças abandonadas ou fugidas e as internavam em prisões chamadas internatos. O Código Penal Brasileiro de 1830 fixou a idade de responsabilidade penal em 14 anos e facultou ao juiz a possibilidade de mandá-la para a cadeia a partir dos 7 anos. A primeira lei feita no Brasil que se dedicou à criança foi promulgada só em 1927, depois de um caso sórdido que ocupou as manchetes dos jornais da época. Bernardino era um engraxate de 12 anos que foi preso por jogar tinta em uma pessoa que não pagou pelo seu serviço. Foi colocado em uma prisão com adultos que o espancaram. Jornalistas o encontraram em um hospital. Desde aquela época, a maioridade penal já gerava discussões acaloradas, refletindo as profundas divisões na sociedade sobre o tema. Só em 1927 foi assinado pelo presidente Washington Luiz, no Rio de Janeiro, um código que proibia a prisão de menores de 18 anos. Não trazia mais nada além dessa restrição de encarceramento. Apesar de ser um primeiro passo, os legisladores da época só se preocuparam em enquadrar a infância e juventude sob a perspectiva da segurança pública. Esse é o Código de Menores. Estabelece medidas complementares das leis de assistência e proteção aos menores de 18 anos e institui o Código de Menores. Ele começa com um projeto de lei, tem pareceres, tem emendas, até o autógrafo final. Esse é o dossiê completo. Essas são literalmente emendas. São papéis emendados, colados na folha, que formam o processo legislativo. Assim são as emendas. Em 1927, tivemos o Código de Menores, a primeira lei do Brasil dedicada à proteção da infância e da adolescência, anulada na década de 70. Aquele código já previa que o jovem era penalmente inimputável até os 17 anos de idade e que somente a partir dos 18 poderia responder por seus crimes ou infrações condenados à prisão. Apesar de ser muito tímido em relação às necessidades de proteção de crianças e adolescentes, o Código de Menores de 1927 só foi modificado 52 anos depois. 27 de setembro de 1979. O Senado votou um novo Código de Menores. O autor original do projeto foi o senador Nelson Carneiro. Meu pai, Nelson Carneiro, dizia que para ele era a lei mais importante e acabou sendo também um marco para, de alguma maneira, você transformar a visão que as pessoas tinham das crianças. Não dá para você comparar antes do Código de Menores essa criança. Ela era quase que enjeitada, como se ela fosse como era mulher, desquitada. Era criança abandonada, E assim, é uma transformação de conceito. Essa criança não tem culpa, nunca teve culpa. Se eventualmente os pais a deixaram, se eventualmente ela tem uma vulnerabilidade. O Código de Menores foi sancionado pelo general João Figueiredo em 10 de outubro de 1979. Artigo 1º. Este código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores até 18 anos de idade que se encontrem em situação irregular.
A época do lançamento do Código de Menores, né, a gente vivia realmente a situação da criança irregular. Qual é a situação irregular? É aquela família que não tem condições socioeconômicas de manter um filho na escola, de manter um filho cuidado. Então, as crianças, né, que eram abandonadas, o juiz, indiscriminadamente, levavam essas crianças para os abrigos, que na verdade eram os grandes orfanatos antigamente, que sabe Deus como é que isso funcionava, né? Claro, era uma outra cultura, né? Sem nenhum tipo de amor. A gente está falando de uma época de ditadura. Imagina crianças e adolescentes que não tinham qualquer condição social, econômica e muito menos política, né? Que não tinham voz, não tinham rosto, eram invisíveis mesmo. Isso tudo vem daquela cultura do Código de Menores, que apesar da gente ter mudado, a gente continua com esses resquícios. Isso muda inicialmente com a Constituição Federal de 1988. Constituintes vão proteger os direitos da criança na nova carta. Do lado de fora do Congresso, um show à parte. A Ciranda das Crianças. Lembrando que pela primeira vez, o menor vai fazer parte de uma Constituição. Os constituintes acham que é dever do Estado proteger e assistir o menor. E várias propostas foram apresentadas para garantir às crianças um desenvolvimento sadio. Hoje, uma comissão de 50 garotos entregou uma placa ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Que as faz igual lá na rua, lá bate na gente, judia da gente. Não pode ser não, que a gente é igual às outras pessoas civilizadas. E queremos casa, comida, queremos que nossos pais parem de beber, bater na gente. Queremos trabalhar e ser alguém. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. A previsão da nova lei ganhou forma em reunião do relator-geral da Constituinte, deputado Bernardo Cabral, com representantes da campanha Criança Prioridade Nacional. Ele se mostrou sensível a completar o texto de forma que os 7 direitos capitais da criança e do adolescente sejam incorporados. Na área da criança e do adolescente tinha uma mobilização muito forte no país inteiro. Porque numa Assembleia Nacional Constituinte, o poder emana todo do povo. Você pode mudar, você pode construir uma nova Constituição, você pode ver qual é o seu ponto de partida. Cheguei a receber uma emenda popular com mais de 1 milhão de assinaturas. Foram obtidas milhares, acho que foi 1 milhão de assinaturas para o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Constituição de 1988 foi um marco na proteção dos direitos das crianças no Brasil, refletindo as discussões internacionais que culminaram na Convenção sobre os Direitos da Criança, na ONU, em 1989. Mankind owes to the child the best it has to give. And today, with the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the rights of the child have now gone from a declaration of purpose into what will become a binding piece of international legislation. You should all be aware that these are your rights. Humanity owes its best to each and every one of you. You are our hope for the future. Eu posso dizer que esse movimento, né, que trouxe a prioridade absoluta, o movimento 227, foi o movimento mais importante que o Brasil teve em termos de criança e adolescente. E aí nasceu, de fato, essa consciência de que criança precisa de proteção, de oportunidade e não de punição apenas, né? Que era o que se fazia. Naquela época, a visão era punir e pronto. Anos de negligência em relação às crianças no Brasil estavam prestes a dar lugar a uma nova era de proteção e direitos.
600 meninos e meninas de rua de quase todos os estados do país chegaram ao Congresso com disposição de fazer muito barulho. Eles tomaram conta do plenário. Neste momento, esta casa recebe esses meninos de rua, que são filhos desta pátria. Câmara dos Deputados e Senado, assuma a proposta para que a lei faça justiça a esses que simbolicamente hoje estão aqui sentados e que poderão no futuro ocuparem como deputados e senadores essas cadeiras. Existe, portanto, uma guerra contra as crianças e adolescentes pobres deste país. Que menino de rua não é marginal. Menino de rua, sim, é marginalizado. Os meninos querem a aprovação do Estatuto da Criança contra a violência do menor. Nos últimos 5 anos, 1.200 meninos de rua foram assassinados pelo Esquadrão da Morte. O que o senhor vai fazer daqui por diante para mudar a nossa vida? Porque o que nós precisamos é de ação. Pelo amor de Deus, já chega de sofrer. Estamos cansados de tanta humilhação. Nós iremos apressar a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, nosso belíssimo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para regulamentar o artigo 227. Está lá o artigo dizendo todos os direitos. Mas vamos ter uma lei para especificar todos esses direitos. Não, o ECA é um super marco, inicia, né, uma trajetória que o Brasil já, assim, felizmente, né, tem conseguido trilhar em relação à primeira infância, ainda que muito recente, né? Então, o ECA coloca ali a voz da criança, né? Fico muito feliz de ter com a gente Ronan Tito, o autor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Era muito amigo do Nelson Carneiro. Gostava, me dei muito bem com ele. E ele não gostou quando eu disse que ia mexer no Código dos Menores. Eu falei para ele, eu acho incompleto. Isso aqui não pode ser assim. Nós temos que estender mais a maiores detalhes. Quem é mais fraco na sociedade do que a criança? Né? A criança que precisa ser não só amparada, ela precisa ser escolarizada, ela precisa brincar, É bom lembrar que na virada dos anos 80 para os 90, havia muito trabalho infantil no país e uma taxa de mortalidade infantil altíssima. Hoje, essa taxa é de aproximadamente 12 óbitos em cada 1.000 crianças de 0 a 4 anos. Na década de 80, o índice era 7 vezes maior. Morriam mais de 80 crianças a cada 1.000. O Legislativo, ele tem tomado medidas importantes que permitiram que isso acontecesse. A queda da mortalidade infantil está vinculada a muitas ações. Entre elas, a ampliação das ações de saneamento básico, as ações do sistema de saúde. Com a nova Constituição, com a criação do Sistema Único de Saúde, vários programas de saneamento básico começaram a se espalhar pelo país, levando água potável para as crianças que morriam de diarreia antes. A promoção da nutrição saudável, com a divulgação do aleitamento materno, permitiu que essas crianças mais nutridas sobrevivessem a muitas doenças. Quando a gente fala de uma conscientização dos poderes sobre a saúde da criança, está incluído nisso a ideia de direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, a Constituição do ECA foi uma das conquistas maiores dos últimos 30 anos e é um exemplo para várias nações. A criança, ela tá ali, ela foi escutada. Eu leio o ECA com a voz de uma criança na cabeça. Se a gente começar a ler o ECA com a voz de uma criança na cabeça, você lê diferente. Coloca ali, inclusive, uma série de direitos, né, e uma visão de infância que é contrária a que muitas famílias estavam praticando, né? Então, de trabalho infantil, de violência física ou verbal ou psicológica em relação às crianças. Então, assim, começou a querer dizer, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é certo. Não é porque o teu pai fazia, porque o teu avô fazia, que é certo fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais avançadas
de proteção a crianças e adolescentes e de afirmação de direitos. É um verdadeiro pacto na defesa das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de uma importância fundamental para um país onde a gente ainda vê crianças sendo exploradas, sendo abusadas. Dizem que ele existe para se passar a mão na cabeça do menor, da criança e do adolescente em conflito com a lei. Não é, ele é até muito rigoroso em relação a isso. Ele cria, de fato, uma rede protetiva. Os conselhos tutelares são muito importantes. Meu nome é Bruno e sou formado em Pedagogia e atualmente coordenador do Conselho Tutelar do Varjão. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário. Por isso a gente precisa ficar tão atento também quando tem as eleições dos conselheiros, quando são escolhidos para escolher, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar ele funciona 24 horas. Né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Meu pai, eu chegando, ele estava discutindo com a minha irmã e eu vi ele dando um murro no rosto da minha irmã, né? E ela menor e eu conselheiro, falei, não, eu não ia aceitar, eu não conselheiro e eu conselheiro não ia aceitar mais ainda. Então eu fui e tomei as providências, chamei a polícia, levei o meu pai para a delegacia e fiz todo o procedimento que tem que ser feito, né? Então isso foi pesado, mas a gente tem que fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 100 páginas, que trazem proteções fundamentais. Olha, por exemplo, o artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O Congresso Nacional já aprovou o Estatuto da Criança. No gramado, o artista plástico goiano Ciron Franco montou uma denúncia. 2.000 pequenos caixões formam a bandeira nacional. Um lembrete trágico para o governo e uma homenagem às pequenas vítimas do descaso. No Brasil, o futuro morre um pouco a cada dia. A Constituição vai fazer 36 anos. São 36 anos de descumprimento do artigo 227. Você tem, por exemplo, o abuso sexual é generalizado. Não se toca nisso entre nós. Os mais fracos são abusados física e sexualmente pelos mais fortes. Ainda são medievais, né? Os cuidados e o que passam as crianças e adolescentes, né? Tem cenas que, sei lá, vão comigo para outra encarnação, se existir. Muito triste a realidade brasileira quando nós vemos as nossas crianças sendo abusadas sexualmente em cada canto deste país. Não se transa com uma criança, não se troca sexo por doce, nem por um x-salada. Como é que a gente faz isso chegar? Porque leis a gente tem, são bárbaras, são avançadíssimas, né? Mas como é que isso pode ser realmente operado? As principais vítimas estão entre a gente mais miúda, crianças entre 0 e 6 anos de idade. Embora o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja para todos, na prática, infelizmente no nosso país, é diferente sim você ser de uma família preta e você ser de uma família branca.
Infelizmente, no Brasil, corpos pretos ainda são corpos matáveis, são corpos violáveis. Há um genocídio em curso da população negra no Brasil. Os maiores alvos da violência no país têm gênero, cor e idade. O jovem negro morre 4 vezes mais que o jovem branco. Os jovens negros não são mais abordados, eles são mais assassinados pelas polícias, pelos seguranças privados, todos os dias e todas as horas. Um assassinato de jovem negro a cada 23 minutos. Mesmo havendo um ECA que garantiria, né, o bem-estar desses jovens, esse ECA, do meu ponto de vista, eu falo isso com muita tranquilidade, é um estatuto que protege crianças que têm os corpos não negros, crianças que têm os corpos não matáveis, crianças que têm os corpos não encarceráveis, ou seja, crianças que não são pretas. Um garoto negro que mora em favela, ele não tem assegurado nenhum desses direitos. O que a gente não consegue entender é a ausência do poder público. O poder público é ausente numa educação. A educação é uma educação extremamente repressiva. As escolas hoje, no estado do Rio de Janeiro, parecem prisões. E quando a gente fala de jovem, a gente consegue identificar a juventude no Brasil. É aquela que ocupa os piores postos de trabalho e é aquela que mais morre. Eu diria que esse debate sobre formas cada vez mais autoritárias de lidar com a juventude é o processo de desigualdade cada vez mais acentuado. E o que talvez a mim me incomoda mais é o fato de que um número imenso de pessoas não está discutindo no Brasil o problema da pobreza. Porque é esse problema que tem que ser atacado. O ECA não teve o condão de fazer transformações profundas, reais. A injustiça impera, a desigualdade continua sendo uma dura realidade do Brasil, mas ele traz, né, instrumentos para que o Poder Judiciário, para que o Ministério Público possa agir em defesa e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Entre as atualizações ao ECA que se fizeram necessárias, está a Lei 13.257, que traz ao Estatuto uma atenção especial à primeira infância. Quando o ECA foi criado em 1990, não contávamos com pesquisas tão avançadas sobre essa fase da infância. De acordo com o texto, as políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos devem levar em conta, por exemplo, saúde, alimentação, nutrição e convivência familiar. As famílias devem receber orientação sobre os cuidados com a primeira infância. É um dos projetos mais importantes que já votamos nessa nossa legislatura. Esse projeto é um projeto que marca o Parlamento brasileiro. É um projeto que vem corrigir uma falha do ECA e que, sem dúvida nenhuma, já foi colocada aqui por vários oradores que me antecederam, a importância da atenção específica à criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos, quando formam as principais conexões cognitivas. Na verdade, o que a pessoa vai ser ou deixar de ser na vida depende muito do que vai acontecer nesse período. Encerrada a discussão, em votação o projeto sem prejuízo das emendas. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. A gente já sabe que o que a gente planta na infância, a gente vai colher lá na vida adulta. Então, essa tem que ser uma iniciativa conjunta das famílias, das escolas, do poder público e pensar em que tipos de regras ou orientações, campanhas, acho que são várias frentes. Uma dessas frentes é o cuidado com pais e mães de crianças de 0 a 3 anos. Permitindo que continuem seus estudos durante a amamentação e os primeiros cuidados. Alunos em tratamento de saúde, mães amamentando e pais e mães estudantes com filhos de até 3 anos de idade podem ter acesso ao regime escolar especial nos ensinos básico e superior. Pela proposta, as aulas poderão ser no hospital ou em casa, enquanto durar o tratamento de saúde, o período de lactância ou a atenção à criança de até 3 anos.
Assim, cumpre concluir que a proposição aperfeiçoa a legislação no esforço de assegurar a todos a continuidade dos estudos escolares. E essas mães precisam de ajuda. Sempre falam sobre aquela ditado africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança, mas eu sinto que as mães ainda se sentem sozinhas, sobrecarregadas, e é dever de toda uma sociedade se conscientizar disso para ajudar essas mães, porque afinal essas crianças são os adultos do futuro, então é uma responsabilidade de todos nós. Além de todos esses avanços, o ECA passou também a se preocupar com a inclusão das crianças com deficiência, promovendo saúde e educação inclusivas. O mundo, ele é diverso, né? E essa diversidade, ela só traz enriquecimento. Pensa naquela criança que desde cedo estuda com uma outra, que é amputada, que é surda, que é autista ou que tem alguma síndrome. Essa criança, ela não chega a formar a barreira de atitude que nós adultos formamos. Tá enxerga aquela criança como uma criança igual a ela, que tem facilidades, dificuldades e que está ali conhecendo o mundo, desafiando o mundo. Hoje é para mim um dia de muita alegria e emoção. A sessão especial de hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, traz um recado importante a toda a sociedade brasileira. Chega de estereótipo, abaixa o capacitismo. É muito emblemático ver aqui na minha frente tantas pessoas com Down sentadas nessas cadeiras azuis. Este é um espaço de vocês. Eu diria que hoje a maior limitação às pessoas com Down não está no que elas são capazes de fazer. A maior limitação está na cabeça de quem julga, segrega e isola essas pessoas. Há 19 anos nascia a minha filha Ive. Todo dia eu me surpreendo e me alegro com tudo que ela conseguiu conquistar em tão pouco tempo. Eu estudei em escola comum a minha vida toda. Frequentei a PAI de Florestal. Eu fazia atendimento educacional especializado. Estudei desde os 2 anos em escola comum e fui alfabetizado aos 7 anos de idade. Vários alunos que nós recebemos, alunos com necessidades especiais, eles vêm de escola particular, porque eles consideram que numa escola pública eles têm um atendimento melhor. Eu vejo que sim, as escolas públicas, em grande maioria, têm 2, 3 monitores que estão ali na linha de frente, com os alunos dentro de sala, ajudando, monitorando. A gente fica, assim, impressionada com o progresso que há com esses alunos, né? Eles se sentem pertencentes, na realidade, ao ambiente escolar. E eu te conto um exemplo. A de uma criança que estudava com uma outra que tinha síndrome de Down. E a que não tinha síndrome de Down, eles eram melhores amigos, frequentavam a casa um do outro. E um dia a mãe perguntou para o Pedro, que não tinha síndrome de Down, qual era a diferença entre os dois. Ele pensou muito para responder. E ele virou para a mãe e falou, a franja. Gigante pela própria natureza, esporte móvel do colosso, E essa convivência faz com que qualquer criança seja muito mais capaz de ser feliz. Ela tem uma aceitação maior das diferenças. Então, ela vai se aceitar melhor e ela vai ter mais facilidade de resgatar a felicidade. Terra dourada, em todos os universos do Brasil, pátria mata. Rios e salvas, gente, pátria mata, Brasil. O Estatuto trouxe uma garantia de direitos que antes não existia. Por conta desse estatuto, muitos outros direitos também foram garantidos, inclusive da pessoa com deficiência, porque, inspirado naquele estatuto, começou-se a construir o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Vamos lá. Bem-vindos, vamos lá. Essa rampa que foi improvisada, né,
tem que ter acessibilidade. Já quando chegou a senadora Mara, já colocamos essa rampa para dar acesso à tribuna e à mesa, né? E eu acho que o Senado, ele foi um resultado disso. Todas as adaptações que a gente conseguiu fazer. Foram 15 auditórios, mais o plenário, né? E aí chegamos aqui também, conseguimos fazer acessibilidade. Na mesa diretora, acessibilidade para chegar no púlpito, acessibilidade nas comissões. Até o fato de eu poder votar, e a gente viu que foi o primeiro equipamento em qualquer parlamento do mundo, eu voto com o movimento do meu rosto. E o Senado teve que se adequar a isso. Então, ela, com a íris, ela consegue fazer o voto dela com a íris. Com a ajuda da assessoria que ela vem com ela, eles acomodam o gabinete dela aqui na ala Antônio Carlos Magalhães, ela vem na cadeirinha dela, bota a biometria e com a íris ela volta, faz a falinha dela normal, que tem um microfone dela também especial, né? Isso aqui já é mais reservado para ela mesmo, né? Me deixava chateada do fato da ONU, das organizações das Nações Unidas, não terem a Assembleia Geral, o auditório da Assembleia Geral, acessível para um cadeirante. E aí, eu fiz uma proposta na ONU, já que nós tivemos a expertise de fazer uma transformação numa obra do Niemeyer com acessibilidade e o auditório da Assembleia Geral da ONU é uma obra do Niemeyer, eles aceitaram essa parceria. Então, hoje, a Comissão de Acessibilidade, os técnicos do Senado estão em contato com os técnicos da ONU e nós vamos acessibilizar a Assembleia Geral da ONU com a expertise do Senado. Isso me emociona, porque foram muitos anos tentando. E agora é o Brasil que sai à frente para fazer isso. Concedo a palavra à senadora Mara Gabrilli para a leitura do relatório. Peço permissão para ir direto à análise. Perfeito. A CDH tem competência para analisar as sugestões encaminhadas no âmbito do programa E-Cidadania. Renovar suas instalações ajuda o Senado a renovar nossas legislações, sobretudo as mais urgentes. No Brasil, aproximadamente 46 mil crianças aguardam ansiosamente por adoção. Nesse contexto, é urgente aprimorar nossa legislação para garantir que mais crianças encontrem lares amorosos. É com imensa satisfação que coloco o projeto em pauta, porque sei da importância do tema, da matéria. Projeto da senadora Patrícia Saboia, que dispõe sobre a adoção. Há que milhares de crianças que hoje estão abrigadas e muitas que não têm a necessidade de estar abrigadas porque estão lá por situação de pobreza, possam ser devolvidas às suas famílias biológicas. E aquelas que não puderem, por não ter uma família biológica que possa lhes acolher, que sejam filhos de tantas mães e de tantos pais, homens e mulheres que sonham com essa possibilidade. Sem oradores, encerrada a discussão e em votação aprovada. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. A Lei Nacional de Adoção transformou o processo de adoção no Brasil, substituindo a prática informal conhecida como adoção à brasileira. Contudo, a resistência para adotar crianças maiores e adolescentes persiste devido às discrepâncias entre os perfis desejados e as características das crianças disponíveis. Onde estão essas crianças que não têm família, que não têm absolutamente nada? Nos abrigos hoje, abrigos, instituições de acolhimento. E se você deixa uma criança no abrigo 120, 240, 460, 800 dias, obviamente que o cuidado é coletivo. Não é um cuidado individualizado. Que a falta de afeto, de amor e de carinho na primeira infância terminam por encapsular as possibilidades de crescimento daquela criança. Está perdendo uma fase essencial de crescimento e desenvolvimento de afeto. Nós não podemos esquecer que o tempo corre contra a criança. Nunca a favor, sempre contra. Existem no Brasil praticamente 6 mil crianças disponíveis para adoção e quase 40 mil pessoas querendo adotar.
Então, é um número que não fecha, é uma conta que não bate realmente, porque as expectativas, né, daqueles que querem adotar são completamente incompatíveis com aquelas crianças que estão aptas a serem adotadas, aquelas crianças que estão disponíveis. A maioria dos casais que pretende adotar, isso já foi feito através de pesquisa, prefere adotar uma criança que tenha menos de 1 ano de idade, que tenha um sexo feminino, que tenha cor branca. Portanto, é muito difícil, porque a maioria dessas crianças que estão nos abrigos, ela não tem essas características. Então, por isso que eu digo que é preciso mudar a cultura também da adoção. Quando eu estava no processo de adoção, tive que visitar um abrigo. E nesse abrigo foi extremamente doloroso, porque a cada aniversário que essas crianças passam aqui, o que deveria ser motivo de celebração passa a ser de repulsa, porque diminui a probabilidade delas serem adotadas. E foi nesse contexto que, para estimular, não em dinheiro, eu consegui instituir no Senado o prêmio de adoção tardia, um ato redobrado de amor. Derrubem o mito do preconceito, derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Essas crianças, eu percorri os abrigos, as casas lá. Elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. Entre os avanços recentes está a inclusão da possibilidade de adoção por casais homoafetivos, ampliando as oportunidades para as crianças encontrarem um ambiente seguro e acolhedor. Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção, com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pais. E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. Se a adoção é um ato de amor, não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou um casal hétero, se eu sou um casal homoafetivo. O que importa é o amor que eu desejo dar para essas crianças. Nós não podemos permanecer deitados eternamente em berço esplêndido. Nós temos que dar vez e voz a quem não tem oportunidade de subir a essa tribuna e falar: eu fui vítima de um preconceito, eu fui vítima de uma discriminação, eu fui vítima de uma homofobia, de um sexismo, de um racismo. Além de assegurar que nós, brasileiros, em toda a nossa diversidade, tenhamos nossa dignidade garantida, o Senado não pode se furtar de encarar os debates mais difíceis e as questões mais polêmicas. Os senadores também aprovaram um projeto sobre alienação parental, que é quando um familiar tenta fazer com que a criança repudie ou o pai ou a mãe. Isso traz sequelas enormes a essas crianças. Um distúrbio psicológico. Muitas mulheres denunciam abusos sexuais ou violência do pai contra seus filhos, mas não conseguem provar. Como resultado, são afastadas das crianças que acabam sob a guarda do pai, possivelmente um abusador. Isso gera uma polêmica significativa sobre a lei, que pode expor as crianças e entregar a sua guarda aos próprios agressores. A lei de alienação parental foi aprovada em 2010. Desde então, tem sido alvo de polêmicas. Um dos pontos mais debatidos é a alteração da guarda em favor de genitor investigado por violência doméstica e desfavorável a pai ou mãe investigados por alienação parental. Alterar a lei de alienação parental é um trabalho muito delicado. E nós somos radicalmente contra a revogação da lei de alienação parental. Uma alteração possível, sim, é possível. Melhorar a redação sempre é possível. Torná-la mais clara, sim. Para mim, ela vem para castigar a Lei Maria da Penha, tirando das mulheres as crianças para dar para os pais. Pais violentos,
Pais que não cuidavam, que deixam com as avós, as mães, só para a ideia de castigar novamente as mulheres. A revogação da lei da alienação parental é uma das questões mais destacadas em debate no Senado atualmente, refletindo os ecos que esse tema encontra na sociedade e sua importância na defesa do bem-estar das crianças. Ao longo de 2 séculos, vimos como a legislação brasileira se transformou para proteger e garantir os direitos das crianças. Hoje, é essencial olhar para o futuro e refletir sobre os próximos passos que daremos como sociedade. Mas que futuro é esse que queremos construir? E que papel o Senado terá nessa construção? O que nos move, né? O que nos convoca, né? O que mexe com a gente? Meu maior sonho do futuro... Como eu vou falar futuro, né? Em craô, não existe essa palavra, não existe. O meu maior sonho é conseguir cada vez mais empoderar principalmente as mulheres. Um Brasil com melhores oportunidades para mulheres e para pessoas negras. É não retomar o século XIX. Nosso direito básico, que é o direito à terra. Dar voz efetiva às mulheres. Eu quero um mundo em que a minha filha ande e não seja violentada pela pobreza, pela iniquidade, pelo racismo. O meu sonho é a oportunidade para as nossas crianças verdadeira, né? Na primeira infância, na educação. Meu maior sonho é que a gente possa ter todas as crianças alfabetizadas na idade certa. É uma sociedade com a educação e a saúde cada vez mais aprimorada. O Senado precisa, primeiro, ajudar a pacificar o Brasil. Unir o que está dividido, né? É consolidar esse sentimento do ser cidadão brasileiro. Nós aqui precisamos constantemente dar respostas. O desafio do Senado é estar atento a essas mudanças da sociedade. O Senado, daqui para frente, precisa mostrar à sociedade que ele mudou. O parlamento toma as decisões ao público, ao olho do público. O público vai acompanhando. Resgatar a sua história, valorizar. E eu acho da maior importância que a gente tenha realmente um Senado mais conhecido e reconhecido pelo cidadão brasileiro. O maior desafio do Senado é conseguir uma relação melhor com a outra casa legislativa, que é a Câmara dos Deputados. Então, ao contrário daqueles que acham que a qualidade da política está em declínio, eu diria que hoje, a começar pelo Senado, o Poder Legislativo mais e mais se assemelha ao que nós somos como nação. Consolidar a democracia. Sem democracia não tem liberdade. Não existe nenhuma outra ideia. Divergindo, convergindo, mas sempre construtivamente. Ter as suas liberdades protegidas. A liberdade de se fazer ouvir, de dizer o que se pensa. Item número 1, combate à pobreza. A primeira coisa é o combate à desigualdade social e à concentração de renda. Menos desigualdade social. Meu sonho pode ser resumido numa redução da desigualdade que nós temos no Brasil. Essa desigualdade se espalha em todos os campos. Então, como nos anteciparmos na busca das soluções de um país que tem ainda que enfrentar grandes desigualdades? Eu tenho muita esperança ainda de a gente ser um país de primeiro mundo. Que a gente possa, de fato, construir uma nação solidária. O JK construiu Brasília em 1000 dias. Né? Estabeleceu metas e cumpriu as metas. Isso é que está faltando. Mas o meu sonho é que a gente consiga ter um país mais acolhedor para a nossa gente. O meu sonho para esse país é que o brasileiro passe de consumidor a cidadão. Só é cidadão quem come, só é cidadão quem mora, só é cidadão quem sabe o ABC e tem lazer nos finais de semana. E de nós podermos ocupar o papel importante que o Brasil tem no cenário internacional. E fazer a nossa agricultura mais forte. O Brasil hoje seguramente é um dos celeiros da humanidade. Meu sonho é que o Brasil tenha a mais ousada política no mundo para as suas florestas. A defesa e a preservação das nascentes. A
acompanhar a necessidade dos avanços que a civilização precisa produzir. É um mundo que a tecnologia vai chegando e nós temos que aprender a lidar com ela. E, por favor, olhem mais aqui para as escolas públicas do Distrito Federal, que tendo problema de lanche. Ficar de olho nas nossas crianças, nos nossos jovens, né? Que a gente possa estar muito antenado com a maior riqueza que o Brasil tem, que é o brasileiro, Que bom que eu sou brasileiro, que bom que eu nasci aqui. Que a gente consiga levar esse país, e o Senado Federal tem essa obrigação, de uma forma madura, institucional e, acima de tudo, para o bem dos brasileiros. 200 anos, os legisladores estão fazendo leis sempre no sentido de melhorar a vida do brasileiro. O meu maior projeto de estar na política é fazer com que o povo seja mais feliz. Esses sonhos e esperanças para o futuro do Brasil refletem o desejo de um país melhor. Nos últimos 200 anos, o Senado Federal tem sido um pilar na construção dessa nação. Que os próximos 200 anos sejam marcados pelo compromisso do Senado em transformar os sonhos do Brasil em realidade.